Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, não está nada bem lá pro lado do Sampaio Corrêa, porque venceu o Vasco da Gama em um jogo muito difícil de superação, mas perdeu para o Vitória da Bahia ontem à noite, time da zona de rebaixamento. Vitória conseguiu marcar o gol aos 4 minutos do primeiro tempo e o Sampaio Corrêa, em quase 90 minutos, não conseguiu empatar o jogo jogando dentro de casa e com a sua torcida a favor. Já o Motoclube de São Luís joga hoje à tarde contra o time do Retrô pela pré-Copa do Nordeste. Qualquer vitória leva quem vencer, empate vai para os pênaltis. E a dúvida é quem vai ser o time escalado pelo técnico Zé Augusto. Lembrando que já teve greve, já teve troca de notas entre diretoria e também com o elenco do Motoclube. Então fica aquele questionamento e aquela dúvida. Quem poderá entrar em campo, levando em consideração também as saídas constantes, pedidos de rescisão do elenco motense. Quem poderá entrar em campo contra o time do Retrô. Além disso, tem um VT muito legal de rally que conta com a participação da criançada. Ontem foi o Dia das Crianças e elas participaram de uma competição muito interessante. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Dá uma boa tarde todo especial aqui para Tadeu Nunes, mais uma vez com a gente presente. Tadeu, você já participou de alguma prova de rally? Não, ainda não. Rapaz, tem uma criançada aí que tá arrebentando como copiloto dos seus pais, né, dos seus tios e muito mais. Se você não tem coragem de Tadeu, essa aqui é uma matéria especial para você levar suas filhas, uma pequena emoção, uma adrenalina. Eu não estou jogando nem vôlei, as filhas de Tadeu. Tadeu, pelo amor de Deus, me ajuda também. Educador físico com as filhas em casa paradas, me ajuda, Não, Tadeu. sou um atleta. Ontem nós fizemos uma caminhada muito legal da Igreja Batista do Olho d'Água, lá no Parque do Rangedor. E elas caminharam bem, foi muito legal. Então vamos acompanhar essa rapaziada, essa criançada que participou de uma competição de rally com os seus pais. Aqui a adrenalina vai a mil e também não é para menos. Com tantas provas e desafios de tirar o fôlego, o Campeonato Maranhense de Rally de Regularidade vem atraindo a cada dia mais competidores. A terceira edição já está marcada. Será no dia 17 deste mês, com o percurso de São Luís a Morros. Cerca de 80 competidores devem participar da disputa. Cara, o Rally de Regularidade é um rally feito para a família, tipo uma gincana. Né? A organização ela faz um roteiro, passa esse roteiro para os competidores através de uma planilha e os competidores têm que fazer o que a gente pediu. Lá a gente diz a velocidade que ele tem que andar, o percurso que ele tem que fazer e a gente rastreia eles com alguns sensores dentro do carro. Né? Esses sensores a gente sabe por onde ele passou, o tempo que ele fez, a velocidade que ele andou, a gente disso aí tira os que fizeram melhores e faz a classificação final. No Campeonato Maranhense de Rally de Regularidade, os competidores podem participar ao lado das crianças acima de 12 anos. E olha aqui nessa disputa, eles têm uma missão muito importante, já que eles atuam como navegadores, que é como uma espécie de bússola para o piloto. O Augusto participou da disputa com o filho, o Davi. É o espírito esportivo e de competição, passando de pai para filho. Foi boa, foi uma ótima prova. Esperar o resultado aí para ver se deu para pegar o pódio. Foi um momento muito legal, bastante desafio, mas acredito que a gente pode tirar uma pontuação boa daí, né? Foi muito legal. Nessa terceira etapa, as categorias estão divididas em motos, quadriciclos, UTVs, carros como os graduados, turismo e iniciantes. Numa prova que terá 7 horas de duração, com deslocamento de 80 quilômetros, de São Luís para Morros. As inscrições podem ser feitas pelo site www.maranhãorally.com.br. Uma competição que vem crescendo a cada dia mais e reforça que o esporte e as competições podem e são mais prazerosos praticados assim, com amigos e em família.
Competição sempre é bom, né? Assim, a gente vive num mundo muito competitivo, seja na vida real, seja no esporte, enfim. É um aprendizado para as crianças. As crianças aprendem. Primeiro, o esporte, ele te dá disciplina, né? Ele te dá uma rotina, tu tem que treinar, tu tem que aprender, tem que estudar. E não é diferente, né? Então, assim, as crianças são bem-vindas, as famílias são bem-vindas, que não deixa de ser uma brincadeira, né? O pessoal se diverte. Na última etapa a gente teve um pódio recheado de pais e filhos, né? Foi das 5 primeiras posições de uma categoria iniciante, 4 tinham jovens de 12 a 16 anos como navegadores, né? Então, para a gente foi muito bom ver que a nova geração está aparecendo aí, está competindo de igual para igual com o pessoal mais velho. Competição cheia de adrenalina que conta com pais, filhos, sogras, cunhados, toda a família envolvida, Tadeu. É bom que envolve a família, né? Você tem uma moto, uma Suzuki Burgman, né? Dá para fazer um rally desse. Rapaz, essa moto não tá chegando nem na Coab, daqui do São Francisco para Coab, precisa de uma manutenção urgente. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Corrêa aqui em casa, perdeu para o Vitória e esqueceu a partida que fez contra o Vasco da Gama no final de semana. Jogando ontem à noite no Estádio Castelão, Sampaio Corrêa simplesmente fez uma partida irreconhecível em comparação à partida passada contra o Vasco da Gama. Pegou um gol aos 4 minutos do primeiro tempo de falta de Eduardo, não conseguiu ter reação e olha que no segundo tempo, quando o Sampaio voltou a jogar bola, porque o primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Vitória da Bahia, teve sim oportunidades, principalmente com Pimentinha e Jean Silva, não só para empatar a partida, mas também quem sabe, para virar no placar. E não conseguiu, saiu derrotado dentro de campo para o Vitória da Bahia, o time da zona de rebaixamento. A Mariane Dias tem para a gente as informações. No estádio Castelão, quem tomou a iniciativa foi o time visitante que com menos de 1 minuto já assustou o Sampaio com essa infiltração e por pouco não abre o placar. Mas aos 4 minutos o Vitória conseguiu o gol em cobrança de falta de Eduardo. A bola ainda desviou em Baraca, que matou o goleiro Luiz Daniel e foi parar no fundo das redes. O Sampaio sentiu o gol e não conseguiu jogar durante o primeiro tempo. Se esforçou para segurar os ataques do time baiano em cobrança de escanteio e também chutes de fora da área. No segundo tempo, o jogo não mudou muito e o Vitória continuou atacando, dessa vez com Fabinho. E pelo volume do jogo do time visitante, nem parecia que o Sampaio tinha feito um grande jogo contra o Vasco e vencido mesmo com 1 a menos em campo. O Sampaio teve uma grande chance só aos 24 minutos, depois de um cruzamento dentro da área, mas que o goleiro chegou primeiro que Jean Silva. Depois, aos 33 minutos, com Pimentinha, mais uma vez que passou como quis pelos marcadores e deixou Léo Arthur livre, mas chutou para fora. A última grande chance veio novamente com Pimentinha, que não caiu, mesmo depois de sofrer falta. Deixou Jean Silva livre, mas o cabeceio foi para fora. Fim de jogo, Vitória volta a vencer depois de 7 jogos e o Sampaio volta a perder em casa. Com o resultado, o time baiano foi a 29 pontos e continua na zona de rebaixamento. Já o Sampaio permanece na 10ª colocação. É um jogo até difícil de explicar, porque assim, você pega um gol aos 4 minutos, entrou desligado, entrou o time frio, não entrou um time elétrico como deveria ter entrado. Mas você tem 85, 87 minutos ali para tentar reverter a situação, para tentar encontrar um gol de empate, jogando em casa contra um time do rebaixamento. E segundo o próprio técnico Felipe Surian, as chances de entrar no G4 ainda existem e ele ainda acredita. Mas depois de um jogo desse, perdendo para um time do rebaixamento, Tadeu, fica complicado pensar em entrar no G4, mesmo depois de um grande jogo contra o Vasco da Gama. Antes de mais nada, mandar um abraço aí pro pessoal da página Cavalinho Boliviano que estão nos assistindo. Realmente, Sampaio Corrêa, a expectativa da torcida era encontrar aquele Sampaio do jogo contra o Vasco, né? O Vasco tentou, o Sampaio depois fez 1 a 0, o time do Vasco foi para cima e não conseguiu empatar o jogo. E dessa vez o veneno foi ao contrário, né? O time do Sampaio tomou um gol logo cedo, meio como você falou, com os acréscimos, eu diria que foi mais de 90 minutos para tentar empatar, o Sampaio não teve a competência de conseguir esse empate, não conseguiu estar nos seus melhores momentos.
O time do Vitória foi um time que achou esse gol, porque essa bola desviou também no Baraca e ganhou o bom goleiro Luiz Daniel. E depois disso, o time do Sampaio eles conseguiram se fechar e uma hora ou outra conseguiu um contra-ataque, conseguiu ajustar um contra-ataque. Então o Sampaio corria para propor o jogo, para tentar intimidar o time do Vitória, principalmente no primeiro tempo. O Sampaio não teve essa competência, vamos dizer assim. Já no segundo tempo teve volume de jogo maior, foi verdade. Mas mesmo assim, o Vitória conseguiu finalizar dentro da grande área do Sampaio mais vezes que o próprio tricolor levou perigo ao rubro-negro baiano. Agora o Sampaio tem mais ou menos uma semana de descanso, vai enfrentar o time do Coritiba, vai pegar nada menos, nada mais do que o líder da competição e vai ter que juntar força, vai ter que assistir novamente o VT do jogo contra o Vasco para se inspirar, assistir o VT do jogo contra o Vitória da Bahia, para ver onde erraram e assim corrigir os seus erros e pegar tudo isso e ir para o jogo contra o Coritiba. Aí é um jogo grande, é um jogo contra o líder, é outra motivação, fora de casa. Quem sabe, né, o Sampaio não traz uma vitória lá, não surpreende também, assim como o Vitória achou um gol aqui, o Sampaio não acha um gol lá, e isso abre mais o time do Coritiba e o Sampaio nos contratar e tentar matar o jogo. Acredito no Sampaio, sim. Agora, a classificação, o G4, o acesso é muito difícil, porém não é impossível. Eu acho que jogando dessa forma, lembrando que o Sampaio Corrêa nas últimas 8 rodadas enfrentou 3 times da zona de rebaixamento. O Confiança perdeu para o Confiança fora de casa, sofreu um empate, mesmo com 2-0 no placar dentro de casa, dentro do Castelão, para o Brusque, e agora perdeu novamente, agora dessa vez para o Vitória da Bahia, que é o 18º colocado na tabela, mesmo com a vitória, né, foi a 29 pontos, mas não saiu da zona de rebaixamento. Fica complicado porque a gente vai em altos e baixos, faz uma partida maravilhosa contra o Vasco e aí já não vai tão bem contra o Vitória da Bahia. Quem tentou explicar o que aconteceu ontem à noite dentro do Estádio Castelão foi o meio atacante, o Eloy. Pra falar a verdade, a gente iniciou muito mal a partida. A gente não estava naquela concentração do jogo passado. A equipe do Vitória conseguiu abrir o placar e depois começou a jogar no contra-ataque. Então, a equipe do Vitória está de parabéns, fez um grande jogo. A gente fez um jogo abaixo hoje. Agora é trabalhar, temos mais de uma semana aí para descansar, porque foi pegado esses jogos aí. E se Deus quiser, fora de casa, voltar a pontuar. Não, é possível, né? Mesmo a gente abrindo a rodada, a gente vai ter que torcer para os adversários diretos tropeçar na rodada também. Mas continua o sonho, sim. A gente sabe que é difícil, mas vamos continuar batalhando até o final. Do outro lado, quem conversou com a gente foi o técnico do Vitória da Bahia, falando sobre essa vitória muito importante, porque afinal de contas, eram 7 jogos sem saber o que é vencer, inclusive 5 jogos sem marcar gol. E justamente contra o Sampaio, o Vitória conseguiu quebrar esse tabu. A gente vem buscando a melhor maneira de interagir, a melhor maneira de construir as jogadas, principalmente com jogo apoiado, com triangulações, e a gente vem melhorando. Teve um resultado adverso em casa que não era esperado, mas nós criamos muito e hoje a gente conseguiu criar novamente, mas com mais felicidade. Nós tivemos muita solidez defensiva em muitos momentos do jogo. Em outros momentos eles conseguiram criar algumas oportunidades devido ao calor, devido à qualidade do gramado, o tamanho do gramado, que é totalmente diferente do 105 por 68, que a gente sabe que oficialmente seria obrigatório. Então o time está de parabéns, cada vez mais lutando, cada vez mais sabendo valorizar o jogo, valorizar a posse. E eu acho que os jogadores estão de parabéns. Chegamos à tarde aqui em São Luís, um calor muito grande. Então os jogadores tiveram muita superação, os jogadores tiveram uma boa comunicação dentro de campo, foram muito organizados. Nós tivemos muito mérito nessa vitória e ressaltar que a nossa união vai nos tirar dessa situação de rebaixamento. Eu concordo com o técnico Wagner Lopes sobre a questão do mérito na vitória, conseguiu abrir o placar bem cedo, conseguiu atacar muito o Sampaio Corrêa e se defender. Mas aí o técnico também coloca algumas dificuldades, como o gramado e o estádio Castelão, que sim, dificulta para o adversário. Mas o calor, Tadeu, não entendi. Eu não sabia que lá na Bahia nevava, né? Por isso que eu for lá na Bahia agora, eu vou levar cachecol, vou levar jaqueta. Falar que o Castelão não está nos padrões da CBF, no padrão normal de jogo, é que ele desconhece isso. Antigamente, o estádio de Série A e Série B, que estava fora dos limites, era o de Goiás.
né? O estado lá de Goiás que estava fora do mídia, mas todos são padrões. Antes de começar a competição, a CBF manda pessoas credenciadas pela instituição CBF para vir fazer essas conferências. Então, ele está valorizando a vitória dele, que foi um achado aqui em São Luís. Agora, colocar a culpa no calor, no gramado, vai jogar lá no Palestra de Trás, que lá é tapete, aqui não, aqui é grama. Rapaz, o Sampaio Corrêa agora tem quase um pouquinho mais de uma semana de treinamento antes do seu próximo adversário. Lembrando que o Sampaio Corrêa abriu a rodada hoje, assim como o Cruzeiro e o Botafogo, que ficaram no empate em 0-0 no jogo de ontem. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tudo sobre o Motoclube de São Luís, que vai jogar hoje à tarde no Nilson Santos, às 15 horas, contra o Retrô, pela pré-Copa do Nordeste. E hoje à tarde para o Motense é uma tarde assim de angústia e sem saber o que vai acontecer, porque o Motoclube de São Luís entra em campo no Nilson Santos contra o time do Retrô, que vem muito bem organizado, muito bem treinado, querendo a qualquer custo essa vaga. O problema do Motoclube é que, depois da eliminação da Série D, mais ou menos 6 jogadores pediram rescisão contratual, e até aí é normal, mas aconteceu também uma paralisação do elenco. Na segunda-feira o time não treinou, oficializou que não ia treinar por conta de acertos financeiros não cumpridos pela diretoria. A diretoria também se manifestou em forma de nota oficial, falou que sim, existiam débito, alguns jogadores com 2 meses, outros jogadores com apenas 1 mês de salário atrasado, mas que antes dessa partida não tinha como arcar com esse valor e quitar esses débitos. Mas, em contrapartida, continuavam honrando com alimentação, com hospedagem de todos os jogadores que ainda permaneciam no Motoclube. Os jogadores decidiram não treinar nesse dia e, depois de muito bate e rebate de notas, tanto da diretoria quanto do próprio elenco, que emitiu nota oficial também sobre a paralisação, ficou decidido que o time voltou a treinar ontem e hoje já tem um jogo muito importante. Tadeu Nunes, o clima não é dos melhores, uma eliminação da Série D, uma paralisação, salários atrasados, mas ninguém quer saber disso porque hoje tem Retrô. O Retrô não está nem aí porque está acontecendo. Vai vir para jogar, para conquistar sua vaga e o Motoclube tem que defender também para conquistar pelo menos essa vaga nesse primeiro jogo. O Retrô está na dele, né? Aproveitando também, mandar um alô pro pessoal da página Papão do Norte, que também está nos acompanhando, né? O Retrô está na dele, né? Quando maior o fogo do lado do adversário, pegando fogo lá, melhor para eles. Mas o que acontece, bem que você falou, né? Todos esses ingredientes negativos em cima, véspera, num dia de uma partida importante para o Motoclube. Então, eu fico pensando o que está passando na cabeça do Zé Augusto, que já tinha um elenco reduzido na Série D. Agora, com todas essas dispensas, com jogadores importantes que vinham ajudando o Moto a lutar pelo acesso para a Série C, pediram para sair, né? Então, está muito complicado a forma que o Moto vai atuar, a forma que esses jogadores estão se preparando, porque, além disso, você teve uma paralisação. Já tem pouca peça, ainda com uma paralisação no meio dessa preparação, realmente dificulta muito a vida do Zé Augusto. Esperamos, e os atletas já falaram que vão jogar porque eles têm respeito pela torcida e realmente tem que entrar em campo porque a torcida é maior do que qualquer jogador, qualquer diretoria. Então o patrimônio da torcida, do clube é a torcida. E a torcida merece respeito. E o respeito é os jogadores entrando em campo e honrando. Só para aproveitar, deixa aqui, eu quero falar para a torcida motense, cuidado, independente do que esteja acontecendo dentro do jogo, na hora do jogo, não atire objeto no gramado, porque vai prejudicar o próprio Motoclube. E aqui a gente, para deixar bem claro, a gente não é contra a manifestação, nem o tipo de manifestação dos jogadores, dos atletas, da comissão técnica. É válido, quem trabalha tem que receber, tem seus compromissos, tem suas famílias, tem suas despesas para arcar. Só que a forma como é feito, sempre levando em consideração o jogo de hoje contra o Retrô, deixa complicado, inclusive, uma própria situação de avançar de fase e tentar algo melhor porque vem uma cota, e aí essa cota pode ser que consiga se tirar para pagar os jogadores de salários atrasados, porque não teve público, só teve público agora contra o América de Natal, um pouco mais de R$80 mil, e não paga a folha salarial do Moto, que beira ali uns 120 mil, 115 mil reais. Ainda tem a despesa do jogo, né? Você tem 80 mil de renda, mas você tem uma despesa do jogo que leva mais ou menos aí
torno de 40% desse valor. Então, realmente é muito complicado fazer futebol sem aqueles patrocinadores que estão dispostos a ajudar. A criticar tem muita gente, mas para ajudar mesmo são poucas pessoas, mas espero que os jogadores do Moto, tem o Márcio Diogo, que é um cara inteligente, um cara experiente, com certeza já deve ter conversado com os meninos mais novos que vão entrar nessa partida, passando para eles a importância que é vencer do Retrô. Esperamos que nós estaremos lá, esperamos que o Moto possa sair vitorioso sim dessa partida. A gente vai sim assistir no Vale do Nilzinho Santos, fazer a cobertura do jogo. Amanhã você vai ter todos os detalhes dessa partida entre Motoclube de São Luís e Retrô. E apesar da dificuldade, porque é um jogo muito difícil, muitas incertezas no Motoclube, a gente acredita e torce sim pelo Motoclube, por quem quer que entre pelo Motoclube em campo para dar o seu melhor e honrar essa camisa, e principalmente a torcida, que será o segundo jogo que vai poder voltar a assistir e acompanhar uma partida de futebol depois de quase 2 anos. A gente sabe que existem sim problemas, muitos problemas no futebol maranhense, no Motoclube não é diferente, mas que isso fique um pouquinho de lado para essa partida e depois que se resolva da forma que achar necessário e que for válido, obviamente. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estamos de volta com muito mais informação para você.